Vamos lá então? Gente, Vamos. que alegria que a gente está aqui hoje e receber o Douglas. Douglas estudou lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fiz mestrado. Ele fez mestrado, doutorado lá. E interessante que eu conheci o Douglas lendo o Luc Ferry. Nas minhas leituras por Luc Ferry, no doutorado e buscando assim as pessoas que pesquisam, né? Eu li o Douglas e fiquei muito encantado assim. E aí, inclusive, quando eu e a Annelise organizamos um livro no ano passado sobre espiritualidade, eu peguei o contato dele com um amigo que foi orientando do orientador dele, o Danilo. E aí eu peguei o contato para poder fazer o convite, e ele tem um capítulo, né, no nosso livro, uma honra para a gente também. E hoje vai estar falando com a gente aqui. Então, quero passar a palavra sem mais delongas para a gente aproveitar o tempo. Falei com ele, Anne, que a gente tem esse tempo inicial aqui nesse grupo da exposição dele, e depois a gente vai trocar, né? Então, Perfeito. esse grupo, Douglas, eu e a Annelise Fonseca, que é médica geriatra, a gente criou para poder conversar e discutir sobre o tema de espiritualidade em saúde. Então a gente está numa jornada que começamos no ano passado, mas a cada 2 meses a gente traz algum especialista de algum tema para poder conversar com a gente. E tem algumas pessoas do grupo que participam aqui online, outros que participam, que assistem depois. Depois eu vou passar para você, inclusive, todos os comentários e tudo. Mas seja muito bem-vindo, tá? A palavra está contigo. Bruno, a alegria é minha, viu? Obrigado pelo convite, seu e da Annelise, inclusive, pelo convite em participar escrevendo, né, um capítulo no livro no ano passado. Foi uma alegria muito grande poder contribuir. É uma temática, né, que eu acredito que muitos aqui talvez estejam na área da saúde, ou eu estou equivocado. Vocês estão mais na área da saúde do que da humanas, né? E é muito interessante intercalar, né, colocar para conversar essas duas áreas sobre a maneira quando se trata da questão da espiritualidade, que muitas vezes é falsosamente restrita a uma visão tanto quanto religiosa ou estritamente religiosa, e a tentativa aqui hoje é perceber um pouco isso, né? O quanto a espiritualidade é muito mais ampla do que a própria religiosidade, e aí, por isso, ela cabe em muitos espaços, talvez em todos os espaços, porque ela faz parte da própria constituição de cada um de nós, né? Então, espero poder contribuir um pouco com a reflexão. Eu passei para o Bruno aqui uns slides para ele poder compartilhar para mim, para eu não ficar perdido. Falei com ele que eu não queria passar vergonha aqui, né, no Zoom. E aí eu vou pedir para ele compartilhar. Começo me apresentando. Sou Douglas William Ferreira, sou doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, como o Bruno bem disse, né? O meu trabalho de doutorado foi voltado para a questão da laicidade e da secularização em dois filósofos contemporâneos, um francês, ó, um alemão, desculpa, e o outro italiano, que é o Gianni Vattimo, e o Hans Blumenberg, que é um autor ainda pouco conhecido no Brasil, inclusive. E, se repararem bem, né, no meu mestrado, que foi, né, um dos meus mestrados foi na Universidade de Juiz de Fora, em Ciência da Religião, eu trabalhei a questão da espiritualidade laica. Então, é um tema que me toca muito, essa questão da laicidade, da secularização, né, da desconstrução, termos ali que estão bem próximos e são bem familiares, é, principalmente porque o que pode parecer um contrassenso, né, eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu cresci num ambiente religioso, né, fui criado num ambiente cristão católico. Estive até no seminário para me tornar padre e não me tornei porque vi que o negócio não era para mim, né? Queria outras coisas. E ainda atuo muito na questão paroquial mesmo, religiosamente dizendo. Só que eu sempre fui muito apaixonado pelos filósofos ateus, pelos filósofos que defendem a ideia de secularização.
No início, né, as pessoas sempre perguntam, mas isso não colocou em xeque a sua fé, a sua espiritualidade? E eu digo com muita convicção que não, ajudou a eu ter um embasamento e uma visão mais, acho que talvez, não sei se a gente pode usar o termo racional para fé, mas um pouco mais refletida, mais crítica, acho que vai ser melhor, né, sobre a fé, sobre a espiritualidade, do que propriamente aqueles que vivem absorto nos dogmatismos religiosos, né? Então, assim, eu venho desse campo, é desse campo que eu falo. é, Terminei há pouco tempo um mestrado em filosofia, eu estava um pouco à toa aqui na minha cidade, né, só como diretor, né, só como diretor. Eu falei, vou fazer um outro mestrado, tô aqui do lado mesmo da Universidade Federal de São João del Rei, estou me sentindo emburrecendo aqui, lendo só resoluções de educação, vamos lá. E aí eu fiz um segundo mestrado que eu terminei há pouco, que era também sobre o Hans Blumenberg, o filósofo alemão, e aí eu já tratei mais sobre a questão existencial, né, da significação da vida nesse autor. Então, assim, esse é o meio de onde eu venho. Como eu disse, estou como diretor de uma escola pública da rede estadual de Minas Gerais, de 800 alunos. É a maior escola da minha cidade, tem outras estaduais, é, atendendo aí um público de educação fundamental, médio, técnico e EJA, né? Então, uma escola que temos aqui como um nível complexo. Mas sem delongas, né, como diz o Bruno, acho que talvez eu já até me alonguei demais, eu vou entrar propriamente naquilo que a gente vai discutir hoje um pouco, que é a questão da espiritualidade do sofrimento. E que passa, evidentemente, nós vamos ver pela questão do cuidado. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro para nós, para poder entender a relação da espiritualidade com o sofrimento, é saber que a dor, ela não é um absurdo biológico, mas que ela pode, por outro lado, nos apontar para, ou nos revelar elementos, melhor dizendo, da sacralidade. E aí, para quem lida diretamente com a área da saúde, nada mais sagrado do que a vida, né? Então, acho que esse é um primeiro passo que nós temos que dar em direção à compreensão dessa relação entre espiritualidade e sofrimento, entendendo que a dor, ela pode me revelar um pouco da sacralidade. Ela não é algo estritamente biológico. A prova diz que hoje, né, a grande maioria das pessoas estão doentes, mas são mais da alma do que propriamente do corpo, né? Quantas pessoas aí em terapias e tomando medicamentos, né? Quem nunca, né? Para poder ajudar um pouco a lidar com essas dores que, inclusive, são mais dores espirituais do que propriamente físicas. E acho que a outra coisa que eu dei um pontapé inicial para poder falar é a questão da espiritualidade, né? Espiritualidade não é religiosidade. E toda vez que eu estiver falando sobre espiritualidade, eu pediria, eu convidaria que vocês tentassem não associar a dimensão da religião, que é também uma constituição do ser humano, mas está num outro âmbito, né? A espiritualidade, ela está mais ampla. Vou tentar aqui falar um pouco sobre isso, né? De elementos que caracterizam essa espiritualidade, que é o que me permite, inclusive, falar sobre uma espiritualidade laica. Nós temos autores que falam sobre espiritualidade ateísta, nós temos autores que falam sobre espiritualidade cética, né? Então, assim, a espiritualidade entendida como algo para além da experiência pessoal que uma pessoa pode fazer com a religião. Existe espiritualidade na religião? Óbvio, né? Não é sobre excluir um e outro ou colocar como se fossem oposições, mas saber que essa experiência pessoal com a religião, ela passa por outros campos, né? Ela passa pelo campo da fé, que é um lançar-se num abismo escuro, né? Sem saber o que você vai encontrar ali, você não tem muitas certezas. Tem a ver, quando se trata da religião, né, com os dogmas todos que a constituem ou que as constituem, né, as verdades que ela supõe ou que ela defende e tantas outras coisas são estruturas de uma experiência religiosa. E a espiritualidade ultrapassa isso. O primeiro momento, assim, que no meu processo mesmo de tentar entender
E, e formular uma ideia de espiritualidade passou quando eu estava ainda na graduação e entrei em contato com um autor também ateu, que é o Jean-Paul Sartre. Eu me fascinava com a forma como Jean-Paul Sartre falava, tanto da liberdade, eu não sei se ele é um autor conhecido de vocês, né? Mas o Sartre, ele diz para a gente que nós somos condenados a ser livres, porque não tem uma outra opção, né? Das tantas frases, assim, de efeito, vamos dizer, dele, nós temos essa. Assim como ele falava que o inferno são os outros, eu acho que talvez isso também seja escutar dizer, né, do Sartre. E o Sartre, ele tem uma visão de liberdade, uma visão de alteridade que é muito interessante. A ponto de ele dizer que nós só somos aquilo que somos a partir do outro que está diante de nós. O olhar do outro nos constitui. E ele nos constitui de uma forma dupla, né? Tanto gerando um incômodo em nós, às vezes nós somos olhados, observados e a gente está incomodado. Ah, peraí, será que está alguma coisa errada comigo? Por que que todos estão me olhando? E aí você começa a ter consciência de um lugar que você ocupa, por exemplo, como no sentido oposto, né? De afirmação também, não somente de negação. O outro me ajuda a perceber, às vezes, coisas que eu não percebo. Quantas vezes nós escutamos alguém falar para, ó, você ultimamente anda assim, né? Ó, você tá com um jeito tal, ou qual, né? Seu comportamento não foi bom, você falou tal coisa, não se expressou bem. E às vezes está tão introjetado em nós que nós, né, achamos que está tudo muito natural. E aí, essa visão de que o outro nos constitui foi algo que me impactou muito, porque muitas vezes, e sobretudo no âmbito da espiritualidade, nós estamos muito atrelados a uma ideia de um outro que nos constitui, mas é um outro que está além de mim, né? Há um ser divino, há um Deus, a um ser que está me olhando a todo momento e que está até manipulando as coisas, ou que faz com que as coisas sejam dessa ou daquela forma, né? E o Sartre, no seu ateísmo, né, mostra que não é necessariamente, né, para ele não é necessariamente, nem é um outro ser, num outro patamar, numa transcendência que ocupa esse lugar que me leva ao meu autoconhecimento, à percepção de mim, da minha liberdade, das minhas escolhas, mas o outro ser humano. E isso é muito sério, porque às vezes nós desvalorizamos muito o outro, né? E assim como o outro me ajuda a me perceber, eu também sou para ele como uma espécie de reflexo, né? Eu mostro para ele também um pouco daquilo que ele é. Eu consigo dar a ele dimensão sobre aquilo que ele é. Então, ali eu começo a estar mais próximo de uma visão humanista, né, humanizadora, inclusive das escolhas, da liberdade. E aí acho que esse pontapé inicial do contato com o Sartre foi fundamental para eu poder ficar aí na fronteira entre a filosofia, vamos dizer assim, uma filosofia da existência, afinal de contas ele é um existencialista, né, e a ciência da religião. Depois eu entro lá no mestrado e começo a ler Luc Ferry, um filósofo francês, um tanto quanto desconsiderado pela academia brasileira, né? Academia, quando eu digo pelas universidades, pelo estudo universitário, né? Que o consideram um tanto quanto raso demais ou famoso demais, né? Então, há uma desconsideração aí, há um certo preconceito em relação ao pensamento do Luc Ferry no meio acadêmico. Mas ele me ajudou a ter uma percepção, né, naquilo que eu comecei no Sartre, a ter uma percepção dessa questão da espiritualidade, sobretudo com essa visão da espiritualidade laica. E aí, pela espiritualidade laica, a investigação em cima desse tema, né, eu comecei a perceber, e o trabalho começou a se direcionar a partir da filosofia do Luc Ferry, é, a existência de uma transcendência humana, mas que está no horizonte imanente, não no horizonte transcendente. Está aqui, nas nossas relações. E se
né, na modernidade, ali o final da Idade Moderna, o absoluto, né, metafísico, que já tinha sido, inclusive, herdado de uma visão, de uma concepção fortemente medieval, né, de um Deus que está para além daqui, que tudo vê, que tudo rege, etc., que, além de ser um absoluto metafísico, é de onde deriva todas as consolações, vamos dizer assim, né? O humanismo, ele passa a direcionar essa visão de significado, de regulação da vida para um outro patamar, que dialogasse e falasse, tocasse mais a realidade humana, né? Então, o Luc Ferry começa, inclusive, esbarrando nisso, né? Mas se esse absoluto não existe, se esse Deus não existe, se ele não é o princípio, né? Se não existe uma verdade como princípio para ajudar a significar as coisas, o que que vai me dar sentido diante da dor? O que que vai me dar sentido diante da finitude? Que são, para o filósofo, inclusive, os dois elementos fundamentais da pesquisa filosófica, né? A pergunta da filosofia, o sentido do filosofar para o Ferri está muito relacionado a isso, ao sentido que a vida tem, sobretudo diante da morte, que é algo que acho que, para quem lida diretamente com as questões da saúde, né? Com a ciência da saúde, deve lidar a todo momento com ela, né? Com a finitude humana. E na Idade Moderna, criou-se ideias, né, que tentaram ocupar esse espaço. Veio o cientificismo, a ideia da tecnologia, o progresso, né, e aí no âmbito político também, o comunismo, o capitalismo. O Luc Ferry coloca isso tudo como se fossem estruturas de sentido da vida humana que passam a ser colocadas no lugar de Deus. Né? Para ele, para o cientista, né, cabuloso ali da Idade Moderna, a cientificidade é tudo, a verdade científica é tudo, é ela que significa toda a realidade. Então ele mostra que nessa modernidade começa-se a criar várias divinizações, né? Várias outras coisas passam a ser divinizadas, absolutizadas, e são trazidas como verdades, e verdades que não se questionam, ocupando inclusive aquele lugar que Deus ocupava, né, na religião. Verdades que ele vai chamar de metafísicas. Então, o que para ele é uma verdade metafísica? É toda verdade que escraviza a vida, mais ou menos isso. Ela se impõe, ela tem que ser aceita, ela é aquilo que é e pronto. E aí, para o Luc Ferry, isso é muito visível nesses âmbitos, né, da ciência, da tecnologia, do progresso, do comunismo, do capitalismo, ali nesse princípio da idade moderna. Eles se tornam grandes ideais da vida, né? As pessoas naquela época morriam pela pátria. Eu lia há poucos dias um artigo falando um pouco sobre isso, né? Hoje, para um cidadão, né, como nós, irmos para uma guerra, por um ideal de que a pátria, né, nós vamos dar a vida pela pátria, é quase que uma utopia, né? Esse patriotismo cego que se torna um ideal de vida é quase uma utopia, mas naquela época não era. E às vezes o sentido da vida passava por aí. E aí o Luc Ferry faz essa caracterização, né, da Idade Moderna e vai dizer, né, que a religião ela começa nesse momento a perder um certo espaço de resposta da vida ou às coisas da vida, né? Só que para o Luc Ferry essa condição histórica não acabou com a ideia de sagrado, a experiência do sagrado, mas existe um deslocamento. Esse deslocamento foi da verticalidade, né, dessa relação com um ser superior, supremo, ou desses ideais, para uma horizontalidade que é vista, percebida no outro. E aí, o ato de cuidar, né, tem uma, uma ressonância muito forte nessa ideia, porque a experiência de sentido terrena pode passar também pelo cuidado com o outro, já que o outro é uma transcendência. E mais uma vez, isso não quer dizer que o outro é um Deus. Não é ocupar
o lugar de Deus, colocando o ser humano. Não é uma ideia ali moderna, como muito houve, né, do antropocentrismo. Não é isso. Nós vamos ver que o caminho que o Luc Ferry vai propor, né, vai ser outro, vai passar pela dimensão Então, dos sentimentos. E aí, sobretudo, do amor. O o amor vai ser amor vai a chave de leitura, vamos dizer assim, para essa compreensão. Bruno, se você puder passar o slide aí. Então, esse diagnóstico, né, que o Luc Ferry faz, ele é importante para a gente poder se deparar com uma perda do lugar, do status quo que a metafísica tinha, clássica, e o nascimento de uma percepção, de uma concepção do sujeito diferente daquela que até então se tinha, né? Quem era o ser humano para a Idade Média? Era criatura de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Quem é o ser humano para a Idade Moderna? Ah, o ser humano na Idade Moderna é um ser racional, capaz de estabelecer verdades. Quem é o ser humano após a metafísica? É um ser frágil, não há nenhuma na humanidade. Mas é a própria condição humana do ser humano é que dará a ele um status. Também li há pouco tempo um teólogo que chama José Castillo, e o José Castillo é um espanhol, ele diz o seguinte: por que que Cristo é divino? E aí ele vai colocar isso, porque ele é humano, foi o ser humano mais perfeito na humanidade, vamos dizer isso, né? Assim, na sua humanidade, no modo de ser humano, pelas narrativas, né, pelo que a gente lê, por aquilo que a história trouxe, né? Foi um ser humano que num contexto político, religioso, social, foi capaz de associar-se com aqueles que estavam mais colocados à deriva no meio da sociedade, né, escanteados, literalmente dizendo, aproximar-se deles, né, desse ser humano, se fazer junto com eles, ser humano, sendo ele de uma condição divina. E aí, eu acho que a chave de leitura não interessa muito a questão se Cristo é divino ou não, porque a questão aqui não passa por isso, mas de que o que mais nos dignifica enquanto seres humanos é nos humanizarmos, é nos tornarmos humanos. E aí acho que aí talvez fique um pouco mais claro, né? Porque a gente consegue fazer um paralelo entre quem é uma pessoa humana, quem é uma pessoa desumana, né? Então, mais ou menos nesse paralelo aí que a gente vai lidar com a relação desse outro que me ajuda a perceber quem eu sou, lá no Sartre, e que me ajuda a lidar com a sacralidade da vida e da existência. Essas verdades, né, inquestionáveis, dogmáticas, elas deixam então de existir, e aí tanto o Luc Ferry quanto outros autores contemporâneos fazem um diagnóstico de uma realidade que eles vão ou chamar de secularizada, como o Luc Ferry mesmo diz, né? Há o sinal da secularização, o signo da secularização na contemporaneidade é a desconstrução da metafísica. E há aqueles outros que vão defender exatamente esses outros termos, né? Desconstrução, que seria esse destruir, como Nietzsche, por exemplo, né? Esse desconstruir aquelas verdades que sufocavam até então, mas que não deixam o espaço do sagrado vazio. E isso que é importante perceber. Por mais que aconteça a secularização da metafísica, nesse processo de desconstrução das verdades, né? O sagrado ainda existe. Mesmo com todas essas mudanças que a modernidade promoveu, né? E que lá, no início da modernidade, tinha um certo aspecto religioso, e aí, ao passar pelo iluminismo, pelo humanismo, a gente percebe uma nova forma de problematizar e de interpretar essa relação com o absoluto, né? A contemporaneidade, ela rompe com a ideia desse absoluto medieval ou desse absoluto moderno,
que quer sufocar a vida. Se sufoca a vida, não há sacralidade. É uma questão a se pensar, né? Afinal de contas, quando nós consideramos que a vida, e aí aqui, né, quando nós tratamos a questão sobretudo da saúde, se a gente considerar a vida algo sagrado, não deificado, não é que ela se torna, né, ou ocupa o lugar de Deus, mas algo sagrado pelo cuidado, pela reverência que temos a ela, a desconstrução, então, quando declara é, uma guerra contra Deus, né, vamos dizer assim, e aí o Nietzsche, por exemplo, disse que Deus morreu, nada mais quer mostrar que tudo isso, todas essas verdades são inconvenientes para o tempo atual. E aí é possível pensar, é necessário pensar de uma forma diferente. E aí, Bruno, se você quiser passar para o terceiro slide aí, o Luc Ferry ele vai concluir numa obra que ele escreve com Gerfagnon, que é um autor também francês, chama A Tentação do Cristianismo. Ele fala que o cristianismo, a maior sedução que o cristianismo teve em detrimento a toda a filosofia grega foi porque no cristianismo o amor salva. O que vai caracterizar então o cristianismo como uma loucura para os gregos, né, é o fato de que a salvação, de que a felicidade, ela passa pelo amor. Que até então, né, para a filosofia grega, por exemplo, era visto como um fundamento do apego. E se é apegado, consequentemente, coloca o homem numa posição de subordinação, de escravidão, de sofrimento, né? Sobretudo quando nós tratamos do amor eros, né? Já que os gregos diferenciam o amor em três termos, né? Acredito que é do conhecimento de todos. O eros como esse da afetividade, da sexualidade, o ágape como o amor amizade, né? Da gratuidade, e o amor filia, desculpa, como amizade, gratuidade, e o ágape como um amor divino, quase inumano, né, nessa concepção criadora do termo, vamos dizer assim. É, e aí, para o Luc Ferry, esse amor, né, de acordo com os gregos, seria uma impossibilidade, sobretudo porque nós somos finitos. Como amar algo, e aí no caso aqui, alguém que é finito, que vai morrer? Isso é uma loucura. Porque a partir do momento em que eu me entrego a essa relação, eu estou entregando a minha existência a toda a condição de sofrimento. Porque em um momento ou outro eu vou me ver sem o outro. E aí cabe a finitude no sentido da morte mesmo, como a certeza maior que nós temos e o limite final de tudo, como também as diversas outras mortes cotidianas, né, que a gente tem dos fins de relacionamento e etc e tal. E aí, o Luc Ferry mostra, os cristãos, eles se deram ao luxo de amar, mas porque havia uma promessa de ressurreição. Depois da morte haveria uma outra vida, onde o amor seria ainda mais pleno. Então, podemos amar sem limites. Agora, no âmbito laico, o amor ele não passa mais por Deus, como no cristianismo. Para o laico, né, para essa concepção mais laica de amor e também de espiritualidade, a possibilidade do apego ela continua válida, mas porque nós nos apegamos ao outro naquilo que ele tem de mais contínuo, eterno. Não é a aparência, porque se o meu amor é pela aparência do outro, ele não é o amor ágape. Mas é por uma questão muito mais profunda. E se fosse assim, né, muitos matrimônios, inclusive, não durariam muito tempo, né, porque a beleza acaba. Então, o que eu amo no outro, quando eu amo verdadeiramente alguém, o que eu amo no outro é algo que passa muito mais pela carnalidade, né? Tá muito mais profundo que isso.
vamos dizer vulgarmente, né, um amor de almas, vamos dizer assim, né? E aí essa unidade é possível porque eu sou capaz de sair de mim para ir até o outro, mais uma vez, o Sartre ali, né? É ir de encontro ao outro. Na minha dissertação, eu me lembro que eu citei Simone Weil, ela fala que quando eu sei que alguém me ama verdadeiramente, é muito interessante, ela coloca assim, quando eu dou um passo à frente, quem eu amo dá um passo atrás, porque ele dá espaço para que eu seja, para que eu faça escolhas, para que eu exista, né? Lógico, de uma forma bem metafórica, amar e ir em encontro ao outro é exatamente isso. É abrir espaço para que o outro seja ele. E aí eu amo ele nessa condição, que me tira da minha situação, né, de egóica ou egocentrismo e me coloca numa relação de saída. E aí, para o Luc Ferry, essa é a prova de que o ágape, que é um amor que por tradição, né, visto como um amor religioso, ele é um amor desencarnado e que Deus não é mais necessário para a gente poder falar disso. E aí ele dá, inclusive, um exemplo. Ele fala que a grandeza do amor pode ser percebida na relação dos pais para com os filhos, sobretudo o amor materno, que é o amor de subtração, né? É assim, a mãe, ela pode estar exausta, trabalhou o dia inteiro, está morta, cansada. Isso acontece com amor por aquilo que se faz, porque como em todas as outras áreas, né, a gente vê profissionais que amam o que faz, aqueles que fazem por obrigação, né, ou por algum outro interesse, eu tenderia a dizer que quando a gente ama aquilo que faz, e aí nessa área da saúde, e eu sou capaz, né, depois de um plantão, depois de um dia inteiro de trabalho, ainda me dedicar a ouvir, a passar no leito, a tentar ajudar, a me preocupar com aquele que está ali, né, doente. Há uma manifestação, mesmo que se a gente colocasse em gradações, um pouco mais leve, né, de ágape ali, desse amor desencarnado. Então, a transcendência ela não deixa de existir, ela está diante de mim na exigência que ela faz de eu sair do meu eu para encontrar o outro, ou fazer algo pelo outro. Hum, E o cuidado nada mais é do que isso, né? Se nós pensarmos bem, o cuidado nada mais é do que isso. As consolações divinas podem até não existir, sobretudo na esfera pública, né, para um filósofo laico ou ateu como Luc Ferry é. Mas que significado isso pode ter, né? Sobremaneira significa para ele que a dor, o luto, a finitude, não encontra resposta automática nas promessas muitas vezes criadas pela teologia, né, e que foram inclusive institucionalizadas em formas de dogmas, por exemplo. Luc Ferry vai dizer, olha, o sagrado ele não desapareceu, mesmo que tenha acontecido o processo de secularização, ou desconstrução, ou laicização, qual o termo que quiser, né? O sagrado ele só mudou de morada. Ele se deslocou do Deus lá do alto e está aqui para o humano do meu lado. E aí o Luc Ferry ele cria um conceito, uma ideia que é a ideia de homem-deus. Mais uma vez, não é um Deus-homem, que seria Jesus Cristo, por exemplo, né? Não é que ele esteja deificando todo e qualquer ser humano. A ideia de homem-deus, né, passa exatamente por essa concepção de um ser humano que, vulnerável como é, limitado como é, finito como torna-se, inclusive, por essa sua limitação, o limite do absoluto. Pelo outro, às vezes, a gente é até capaz de nos sacrificar sem precisar de uma ideia de paraíso. E quando eu falo sacrificar, não é que eu vou me matar, ou eu vou entrar na frente de um carro, ou né, qualquer coisa do tipo por conta do outro, não. Eu falo de pequenos sacrifícios. E hoje, no contexto contemporâneo, na realidade egoísta que nós vivemos, falar em sacrificar os meus desejos, as minhas vontades, o meu tempo,
o meu dinheiro, é, em prol de alguém, é ou tem se tornado cada vez mais raro. Então, eu me sacrifico pelo outro, e se eu me sacrifico pelo outro, sem esperar que eu vá para o céu, que existe uma outra realidade depois, né? Sem um interesse por detrás disso, é, essa é já uma forma de a gente perceber o quanto esse homem-deus, vamos dizer assim, na sua vulnerabilidade, é um absoluto. Não aquele absoluto, né? É, eu não vou usar a palavra absoluto para a gente não confundir aqui, mas um sagrado. Ele é um sagrado. E é nesse sentido, inclusive, que assim, o sofrimento ele só faz sentido na imanência, na nossa carnalidade, né? Na nossa existência humana. Quando nós pensamos no ser humano de uma forma divina, o sofrimento não faz sentido. Então, sagrado é tudo aquilo que tem um valor absoluto. É tudo aquilo que se impõe de maneira incondicional. É tudo aquilo que não pode ser violado, que não pode ser, não pode passar pelo sacrilégio, que não pode ser desonrado. E aí, quando eu falo dessas expressões, quantas vezes, pelo menos na minha mente, não vem a ideia do outro? O outro é sagrado. O outro é sagrado. E entender ele sagrado, né, nesse sentido, é, é o que pode justificar, muitas vezes, que nós sejamos capazes de sacrificar nossos desejos, vontades, tempos, etc., por conta dele. Não é aquele sagrado sacrificador, né, que sacrifica os outros. É aquele que é o sagrado das pessoas que estão predispostas a agir pelo bem e, sobremaneira, pelo bem-estar do outro. E aí, Bruno, se você quiser passar o slide, tá? E aí, a gente vê também como essa dimensão antropológica ela é crucial no pensamento do Luc Ferry. Porque o ser humano ele é capaz de sofrer metafisicamente dizendo, né, e de amar de forma gratuita. E ele só consegue fazer isso porque ele escolhe fazer. E aí é onde entra um pouco o aspecto da liberdade, né, como uma condição dessa humanização do ser humano. Tem gente que escolhe simplesmente não sacrificar nada. Tem gente que escolhe sacrificar tudo. Tem gente que escolhe colocar numa mediania, né? Então, é uma questão de escolha. E o Luc Ferry vai associar isso a um conceito do Rousseau, que é o de perfectibilidade, ou aperfeiçoamento humano, né? Ele diz que essa liberdade de poder escolher o sacrifício pelo outro ou não, de poder escolher escutar o outro ou não, de poder escolher curar, né, no sentido de estar próximo, de medicar, de dar atenção, né? O outro é, é algo que não está na nossa natureza humana, né? Isso é antinatural. Por isso, quanto mais eu treino o meu sacrifício, quanto mais eu treino a minha escuta, quanto mais eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, de sentir empatia, mais eu estou treinando a minha natureza a fugir daquilo que ela é. Porque naturalmente, o Rousseau vai dizer, né, não é uma coisa é, defensível por toda a filosofia, né, mas o Rousseau vai dizer que o homem é egoísta por natureza. E quando eu escolho sacrificar pelo outro, e que o outro é sagrado, ou que há uma sacralidade na vida do outro, eu estou passando por um processo de aperfeiçoamento humano. O que é isso, senão uma, uma possibilidade espiritual, ou de vivência e de prática espiritual?
Ah, Douglas, então quer dizer que a prática espiritual não é necessariamente estar numa igreja, num templo, rezando, ajoelhado, acendendo vela e etc. Evidentemente que não. Nesse contexto do Luc Ferry, evidentemente que não. Todo momento que eu busco me aperfeiçoar ou aperfeiçoar a minha natureza, negando o meu egoísmo em detrimento, né? é, do outro enquanto sacralidade, da vida do outro, da preocupação com o outro, eu sou capaz de buscar uma relação espiritual, de uma ação espiritual. Então, é por isso que a liberdade ela carrega muitos aspectos para o Luc Ferry, muitos aspectos da espiritualidade. E aí, essa concepção, né, essa sustentação antropológica que o Luc Ferry faz, nos leva também a uma visão mais fenomenológica do sofrimento humano, né, na prática, no dia a dia. Se nós, né, temos essa liberdade, que é uma base nossa, uma, um caminho para nós fugirmos da nossa natureza egoísta, é importante, então, a gente pensar um pouco numa fenomenologia da dor. E aí eu pediria o Bruno para poder passar para mim o slide, porque aí nós vamos ter um choque existencial mesmo com a nossa finitude, né? Analisar ela a partir do luto, da fragilidade do outro, né? Das ilusões egóicas que muitas vezes nós temos. E isso vai nos ajudar a revelar um pouco mais da nossa existência. E aí o Luc Ferry, ele usa uma narrativa que é a epopeia do Gilgamesh. Essa epopeia ela é muito interessante. De acordo com ele, é uma das mais antigas histórias que vão narrar sobre a questão do luto e da dor, sabe? Para ele, no âmbito da cultura humana, né, dizendo amplamente sobre isso, seria a mais antiga narrativa que ilustra essa relação do ser humano com o trágico. O que que é a epopeia do Gilgamesh, né? Que história é essa? O Gilgamesh é um rei de uma cidade chamada Uruk, e aí ele está, né, se deslocando de Uruk para poder conquistar poder, né? Mas antes de ele fazer isso, acho que é importante enfatizar, o Luc Ferry mostra assim que a filosofia ela é resultado dessa consciência da finitude humana, mas ao mesmo tempo ela nos ajuda a buscar as respostas a essa finitude. Então, para ele, a filosofia ela é um caminho de salvação que a gente dentro da ciência da religião chama de soteriologia, né? Um discurso, uma teoria, vamos dizer assim, salvífica, que ajuda a encontrar a salvação. E salvação, né, não naquele sentido dos pressupostos religiosos, não, mas no sentido de que quando eu encontro a resposta, por exemplo, pelo sentido da vida, ou quando eu estou buscando ela e aos poucos vou construindo, porque para mim isso é impossível de conseguir, né, uma resposta ao sentido que a minha vida ou a vida de qualquer outra pessoa tenha, eu estou já nesse processo salvífico. Então, a ação de busca, né, pelo sentido é já uma ação salvífica. Não se limita aí, né, essa visão de salvação a uma questão puramente religiosa. E aí é importante destacar isso porque no nosso existir, nós estamos a todo momento buscando sentidos distante de todo tipo de banalidade, todo tipo de limitação, de fraqueza. Nós queremos, né, lidar com o sofrimento, com a tristeza, com a morte, com a dor. A gente busca os caminhos para isso, a partir do momento que somos livres, né, é, através de respostas mais tangíveis das nossas experiências. E aí, dentro dessa narrativa, né, dessa perspectiva, melhor dizendo, é que o Luc Ferry vai encarar a ideia da, da busca que o Gilgamesh vai fazer. De acordo com ele, né, essa cidade de Uruk, ela estaria situada ali entre o rio Tigre e Eufrates. E aí,
o Gilgamesh ele queria descobrir uma maneira de se tornar imortal. Para o Luc Ferry, essa epopeia, ela até influenciou muito a mitologia grega, as narrações bíblicas, né? Porque ela fala muito das contradições que o ser humano vive e experimenta, sobretudo na relação entre amor e morte, que é aquilo que eu já coloquei à frente, né? É loucura amar, porque nós nos entregamos a um sentimento, porque é mais do que a relação de amor, tá? A um sentimento que se depara num momento ou no outro com o limite, com o fim, que pode ser a morte, por exemplo. E aí, o personagem aí da narrativa, ele vai buscar glória, honrarias, né? Ele quer se tornar eterno. Ele quer deixar inscrito seu nome na humanidade. E aí, o Luke Ferry disse que o Gilgamesh era uma criatura muito excepcional, dotado de força, virilidade, vitalidade, muito belo. Mas o Gilgamesh ele não tem o controle dos seus dons. Então, se ele não tem o controle dos seus dons, ao utilizar para fazer o mal, ele tem como resposta dos deuses a criação de um outro ser. E aí surge um outro sujeito na história que é o Enkidu. Ele é um ser tão forte, tão belo, tão cheio de vitalidade quanto o Gilgamesh. Era o seu extremo oposto, vamos dizer assim, né? Mas eles, quando se encontram, num primeiro momento, surge uma rivalidade entre eles, né? Uma luta obstinada, cada qual buscando ou querendo se efetivar como mais forte, como mais poderoso, como eterno, mas nenhum consegue derrotar o outro nas batalhas entre eles. Aí eles então se tornam muito amigos. Dessa relação de amizade, né, passado o tempo e aí não justificado, pelo menos eu não me lembro da justificativa, o Enkidu ele morre e aí o Gilgamesh ele é tomado por uma angustiante dor. A perda gera uma angustiante dor. E aí ele, desesperado, né? Ele tenta reanimar o amigo, utiliza todas as formas possíveis para poder reanimar o amigo e percebe que o esforço é em vão. E aí o Gilgamesh entra num processo de decadência, porque ele começa a perceber que não há muito sentido em buscar glórias, honrarias, quando não se tem a presença do ente querido, que era o seu melhor amigo. Então, diante da morte do amigo dele, ele renuncia a toda essa ilusão, essa esperança ilusória, né, de imortalidade. Até porque, com a ausência do amigo, ser imortal é ainda mais doloroso. E aí ele começa a perceber que o que realmente faz sentido é a experiência que ele teve, né, do amor, por exemplo, e que é concretizado na singularidade das relações, da importância que os mais íntimos passam a ter. E aí o outro torna mais sagrado para ele, né, do que propriamente a honraria, a glória, o poder ou a eternidade, vamos dizer assim. E aí o Luc Ferry vai dizer que essa história ela ajuda o ser humano a perceber que essa sacralidade do outro, ela não é extramundo, mais uma vez dizendo, né? Então, as ilusões das glórias, né, terrenas, dos desejos de eternidade, que o homem tenta construir para si, são ínfimos diante do amor que é possível vivenciar com o outro, ou para o outro, ou direcionar para o outro. E mais uma vez eu lembro, não estou falando de amor eros, não estou falando do amor do homem para a mulher, no sentido de reprodução, né, de ter filhos. Pode ser, e eu acredito que muitas vezes, em algum momento, o amor erótico se torna um amor é, mais menos esquizofrênico, vamos dizer assim, né? E menos egoísta e mais atento ao outro, né? E aí já não é mais Eros. É esse da realização pessoal. E aí, essa humanidade finita,
é onde eu tenho que encontrar a minha realização. Não tem como eu encontrar a minha realização humana para além dela. Essa reconciliação com a minha natureza, com a natureza humana, passa pela compreensão do sentido da vida. Quando a gente, principalmente no âmbito da filosofia, né, trata do sentido da vida, pensar o sentido da vida, e está exatamente pensar nesse lugar da não mais da imortalidade, mas da humanização, não mais de uma condição divina, mas da nossa condição humana, da relação com os outros, do meio social, onde eu vou me deparar com situações de amor, de afeto, de ódio, né, de perda dos rituais fúnebres e etc e tal. É essa realidade que toca a minha existência enquanto ser humano na construção de sentido. Há que se superar, né, vai dizer o Luc Ferry, essa outra concepção transcendental. Aí, mais uma vez, a filosofia, né, no caso do autor, pode ser vista como um elemento soteriológico de salvação. O que vai me tirar da angustiante relação com a vida limitada que eu tenho? Não somente pensar sobre ela, mas também o amor que eu aplico, o que eu direciono, ou o tanto de amor que eu levo, o que eu carrego na minha vida. Parece um tanto quanto utópico, né? Mas é muito encarnado. Evidentemente, não é algo universal, nem todos amam. E a gente tem a prova disso todos os dias abrindo os nossos sites de notícia, informação ou redes sociais, né? A gente vê o tanto de ódio, tanto de horror que acontece de seres humanos para seres humanos, né? Mas eu acho que o importante daquilo que o Luc Ferry diz é para quem quer, sobretudo para quem quer. É possível fazer uma prática espiritualizada ou espiritual que passa por essa dimensão. Então, assim, não é uma verdade, não é uma doutrina, não é um dogma, não é uma fé que se impõe a partir do amor e acreditar que ele vai resolver todos os problemas, né? Passa pela liberdade humana, passa pelo desejo do homem. E tem aqueles que querem, tem aqueles que não. E aí, é, eu acho que no ambiente, por exemplo, hospitalar, de uma casa de repouso, a gente percebe isso muito, não somente nas perdas, né, que são lugares que lidam diretamente com a perda, com a morte, mas também na empatia com a vulnerabilidade do outro. O outro é frágil. E ele está aqui diante de mim quanto frágil que é. O meu papel está em tentar ajudá-lo na sua fragilidade. E aí o cuidado passa a ser uma dessas dimensões de sentido. Porque é necessário buscar respostas práticas para esse sofrimento, para essa pessoa que está sofrendo diante de mim. Nada mais é isso do que cuidar dele. Então, o próprio cuidado passa por essa soteriologia, né? Por essa dimensão de soteriologia. Bruno, se você quiser, pode mudar o slide aí. É, porque eu, de forma prática, vou agir para minimizar ou diminuir a dor que o outro carrega, o limite que o outro traz. É por isso que eu digo que não é utópico, porque se a gente entrar nos hospitais, se a gente entrar em diversos outros locais, né, até eu, por exemplo, que estou na área da educação, se a gente entra inclusive em escolas, a gente vê o cuidado acontecendo com o mais frágil, com o doente, com aquele que tem pouca compreensão, pouca condição. E isso acontece diariamente em muitos lugares, só não é publicado. Mas isso acontece diariamente em muitos lugares. O cuidado está acontecendo nesse momento em muitos lugares. E nessa prática, né, o finito ele vai se converter numa resposta existencial que supera, para o Luc Ferry, a visão ou a necessidade de, né, do sentido do termo, inclusive, o cuidado como um dom.
Porque o amor, ele é cuidadoso, ele é atento, ele se encarrega de agir em favor do outro. É, é o cuidado, não por meio de uma punição, por juízos feitos pelos outros ou por seres divinos, como eu dizia, né? Mas que é promovido pelo, ou impelido pelo meu desejo de agir bem moralmente em favor do outro. E aí, para eu não me alongar mais, né, que eu estou vendo que eu já estou chegando ali a 1 hora de fala, falando na cabeça de vocês, depois de uma terça-feira cansativa, né, para todos, eu tenho certeza. Eu vou até pular uns slides aí. É, quando a gente transporta, né, essa visão de espiritualidade de sofrimento, pensando na concepção do cuidado como essa experiência de sentido, para o ambiente de trabalho, por exemplo, na área da saúde, para a rotina dos trabalhadores da saúde, é, Luc Ferry vai deixar de ser simplesmente uma abstração filosófica e vai se tornar uma realidade, um modelo de ética aplicada, né? Por exemplo, a sacralização do corpo enfermo, né? Nada mais é do que o conceito de homem-deus. Na modernidade laica, né, e na modernidade secularizada, o hospital substitui, então, uma catedral. É o principal lugar de confrontação com a finitude humana. E aí o profissional da saúde, por exemplo, se depara com um enfermo terminal, fragilizado, ocorre isso que o Luc Ferry diz, do deslocamento do sagrado para a horizontalidade. O paciente não é só uma máquina biológica com um defeito, vamos dizer assim, né? Que precisa de uma intervenção técnica. Se fosse só isso, as máquinas poderiam substituir muito bem muita coisa. Mas ele precisa muito mais, porque o rosto do enfermo, ele impõe um limite absoluto. Então, aquela sacralidade que antes estava ligada a Deus, agora está na singularidade dessa pessoa que está diante de mim sofrendo. É por ele, é para preservar a vida dele, a dignidade dele, que muitas vezes o trabalhador da saúde é capaz de suspender o próprio egoísmo, deixar de estar com a família, dedicar noites de plantão, ter esforços intelectuais para tentar buscar, né, respostas à dor do outro. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é a epopeia do Gilgamesh diz muito, né, sobre é, o modo não somente de ser, de busca do ser humano de uma forma geral, mas também daqueles que estão na jornada de trabalho na área da saúde, né? O Gilgamesh, ele queria derrotar a morte de forma heróica, né? Talvez dizer até de um modo bem monumental. Mas, na realidade, né, da prática médica, muitas vezes há uma obstinação também da parte de alguns que também se colocam como revoltados contra a finitude biológica humana, né? Tratando como se essa finitude fosse resultado de um fracasso técnico e não como uma condição existencial inevitável. Então, os cuidados paliativos são expressões muito práticas da aceitação do trágico. Por exemplo, quando a gente é capaz de compreender que a cura física ela não é mais possível, quem trabalha sobretudo na área da saúde, né, e nós, quando pensamos em algum familiar, num leito, qualquer coisa do tipo, é, a gente tira o foco, né, num trabalho paliativo da cura do corpo para focar no cuidado com a pessoa. O sentido já não está mais em vencer a morte, vamos dizer assim, mas na qualidade, na profundidade do amparo, na capacidade que eu tenho de poder ajudar o outro a passar por aquilo que ele está passando. Então, acho que essa é uma condição um tanto quanto importante se pensar, dentre outras, né? Nós poderíamos fazer outras tantas ligações da filosofia do Luc Ferry, da espiritualidade laica, com a própria prática, né? A própria prática na área da saúde. E, sobremaneira, para terminar, né? Acho que o que tem que ficar
mais forte para nós é a ideia de que o sagrado não morreu. Ele mudou-se para o rosto do outro. Então, ao olhar o outro que está diante de mim, acho que nós temos que ver sobremaneira um ser humano diante de mim, não uma pessoa qualquer, por mais desconhecida que seja, mas alguém que me aponta e que me ajuda num trabalho de aperfeiçoamento pessoal. Não no sentido egoísta, eu uso do outro para um aperfeiçoar, não, mas no sentido de que é fazendo pelo outro que eu me aperfeiçoo. Então, que fique assim, um pouco isso, a ideia de como viver ou praticar essa espiritualidade, né? Nessa dimensão do cuidado, sem a ideia de Deus, por exemplo, como o Luc Ferry propõe na sua espiritualidade laica. Eu espero ter podido ajudá-los de alguma forma a pensar um pouco essa questão da relação da filosofia, sobretudo, né, com a ciência da saúde. É, Abro-me aqui para os questionamentos, se tem alguma pergunta, se não tem, alguma crítica será muito bem-vindo também, estou aqui à disposição. Mais uma vez eu agradeço a todos, né? Agradeço também sobremaneira o Bruno e a Annelise pelo convite em participar do livro, mais uma vez eu digo. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, viu? Agora eu vou tomar uma água aqui que eu falei demais, né, gente? Uma hora. Obrigado, obrigado, Douglas. Poxa, obrigado mesmo. Eu, eu leio bastante Ferri, então para mim é uma aula mesmo aqui. Então, eu gosto de Ferri, mas não aprofundei nele como você aprofundou, melhorando, né? E ele dialoga muito quando você coloca, né, o sagrado, ele não desapareceu, ele não sumiu, né? Ele só mudou de rosto, né? Tá no rosto de outra pessoa. Cara, isso é o que a gente vivencia todos os dias, assim, né? Todos os dias é o que a gente lida ao perceber que esse sagrado não é posse da religião, né? Mas também pode se manifestar através da religião, dependendo da experiência do outro, né? Mas que, poxa, que legal, que legal. Eu queria abrir para os outros e tudo, mas antes de abrir, eu só queria fazer uma pergunta, porque eu acho que depois vai ficar difícil de eu fazer. Mas assim, Douglas, para Luc Ferry, o amor, que é um tema central para ele, né? A transcendência do amor. Para Luc Ferry, o amor, ele é, ele é uma experiência humana, vou melhorar, apenas uma experiência humana, ou na verdade ele assume uma função que antes pertencia à religião? Você entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, Uhum. porque ao mesmo tempo que Ferri, e aqui é um olhar meu agora, ao mesmo tempo que Ferri seculariza, né, a espiritualidade, o conceito de amor que utiliza ainda é muito atrelado à dimensão religiosa, né? Ou seja, que permanece. Você falou sobre isso, né? Uma espécie de teologia moral que fica ali, né? Mas o amor para ele é uma experiência humana ou apenas uma experiência humana, mas ou ela está ocupando um espaço que antes, na espiritualidade laica, ela ocupa um espaço que antes pertencia à religião, a função que a religião fazia, né? Bruno, a sua pergunta é muito boa. É, que o Luc Ferry não nos escute, né? Mas Não eu acho que falo. o Luc Ferry é mais cristão do que ele quer. Eu acho que ele, inclusive na minha dissertação, eu critico isso muito nele, né? Ele quer se distanciar do cristianismo e ele quer enfatizar isso muito fortemente, né? Que ele é um ateu ou qualquer coisa do tipo, mas ele tá ali, ó, coladinho, namorando e o tempo inteiro tá repetindo conceitos, ideias religiosas cristãs, inclusive a própria ideia de amor. Eu até comento, eu coloco lá na dissertação, né, exatamente isso. O que me incomoda nele é querer usar o amor ágape como um amor laico. Por que não um amor filia? Ou até mesmo o amor eros, que acho que teria condições de desvencilhar mais desse pensamento religioso, dessa relação com a religiosidade, porque é estritamente religioso o amor ágape.
né, estritamente religioso. Então, quando ele coloca o ágape como essa sustentação, eu leio isso nessa sua perspectiva. Há um quê religioso aqui? Eu ainda enxergo isso. Eu acho que ele tenta, há conceitos, há formulações que ele traz, onde ele tenta sim desvencilhar da questão religiosa, mas acho que ela está ali como uma sombra, né? Como uma sombra no pensamento dele, inclusive na própria concepção do amor, na própria ideia de ágape que ele coloca. Eu acho que isso é muito nítido. Obrigado, Douglas. João Jorge, doutor João Jorge, pediu a palavra aqui, a palavra tá contigo. Eu quero, Douglas, continuar aí o papo aí do Bruno. Primeiro quer dizer que parabéns pela palestra, pela aula, foi muito boa. E dizer que não conheço Ferri. Gosto de outros filósofos, mas não dele, não de Sartre, né? Respeito você que gosta, eu não gosto dos ateístas, né? Mas estudo filosofia desde minha adolescência. E fiz um curso recente de teologia, que teve meio ano de filosofia. Então é um tema que eu gosto muito. Eu quero só fazer um comentário, e a Annelise, como médica, vai me compreender, né? Já que você não é médico. Que você falou que o amor é esquizofrênico. Eu quero discordar de você. Na minha concepção, não é. A minha ideia de amor está muito ligado, e aí vou entrar no papo seu com o Bruno, na concepção grega da trindade, corpo, mente e alma. Quando nós estamos no amor porneia, que aí vem a palavra pornografia, porneia, deusa grega do corpo, esse amor porneia é um amor pornográfico, um amor que não pode ser deísta, não pode ser espiritual. Quando nós estamos no primeiro nível do amor, da deusa porneia, não há hipótese. Mas depois nós passamos para o amor erótico, já é um pouquinho mais avançado, né? Porque vem de Eros, do amor, da psique. Então esse amor já começa a ficar melhor do que o pornográfico. Agora, quando entra o amor-filia, aí entra a espiritualidade em mim. Por quê? A filia vem da deusa filia, de filosofia, das ideias primeiras, sagradas. E aí, agora, quando entra o amor ágape, aí é pura espiritualidade. Então, a Annelise me conhece muito bem, conhece minha esposa, e eu não acho que a minha relação com minha esposa seja esquizofrênica. Pelo contrário, eu acho que tem muito de amor, muito de sacralidade, muito sagrado na nossa relação. São 35 anos convivendo juntos numa harmonia maravilhosa. Então, eu quero só ressaltar isso, né? Porque me incomodou quando você falou que o amor era esquizofrênico. Ô, João, obrigado pela sua colocação. Eu tenho uma visão, assim, da questão dessa gradação, né? Eu também tenho uma percepção que quando chegamos na filia, nós começamos a espiritualizar a dimensão do amor. E até na minha defesa, né, eu falava exatamente nisso, achava que o Luc Ferry deveria se apegar mais à filia do que propriamente à ágape para poder dizer sobre essa questão da espiritualidade. Mas quando eu coloquei a questão de ele ser um tanto quanto esquizofrênico, é no sentido um pouco que o Luc Ferry traz, né? Não sou eu. Ele traz assim, a pessoa, sobretudo no amor erótico, ele ama no outro ele, mas não propriamente o outro, sabe? É uma questão que ele vai trazer isso muito fortemente. Exatamente, no primeiro amor, você, desculpa a expressão, você come o outro. É como se fosse uma fome. No amor filia em diante, você comunga com o outro. É outro tipo de amor, nesse sentido. E o Os final, termos casam e o muito bem, finalzinho da sua exatamente. frase ali, sobre o amor no outro, Cristo já falava isso. Veja no outro e você verá Deus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, acho que foi maravilhoso. Amei. Obrigado. Mas aí era só para esclarecer, tá, João? É uma colocação um tanto quanto Luke Ferriana, tá? E aí Foi para te provocar, foi só para te essa provocar, eu visão mesmo sei. que ele tem, assim, a necessidade que eu tenho do outro é mais, não pelo outro, mas pelo meu bem-estar.
mais ou Sim. menos nesse sentido. Claro, e aí é que vem um amor patológico, né? Você só é feliz Exatamente, se o outro te fizer feliz, não, você tem que ser feliz exatamente. por você. O outro tem É, que ser seu companheiro de viagem, não satisfazer suas necessidades, que o outro é incapaz para atender suas necessidades. O outro vem de outra família, de outra cultura, como é que você vai atender suas necessidades? Essa é que é a loucura do amor, né? Do amor posse, do exatamente. amor possessivo, né? Essa posse De é o ter o risco poder também. e não comungar com o outro, né? Isso, Acho que é por exatamente. isso que ele chama de esquizofrenia, né? É porque É o É, mais ou João é menos isso. psiquiatra. É porque o João é psiquiatra também. Então, Olha, ele gente, que pega o beleza. conceito Que não para ele é muito metafórico, caro. ele pega o conceito nosológico, né? quanto mais, querida, sendo português, que é literal. Mas eu queria parabenizar o Douglas e, assim, encantada, primeiro por saber que ele é reconhecido como um filósofo laico, um cara que, você me corrija se eu estiver errada, foi ministro da Educação da França, né? Foi. E eu comecei a filosofia não lendo O Mundo de Sofia, mas lendo Luc Ferry. E não foi O Homem-Deus, foi o outro segundo livro dele. E assim, eu me senti uma burra. Então, se ele é superficial, eu sou mais ainda. Então, assim, e isso foi uns, sei lá, eu tenho 50 anos, isso deve ter uns mais de 35 anos atrás, quando eu comecei a ler, e eu confesso que, por uma questão profissional, eu acabei interrompendo. Enquanto você falava, eu estava aqui vendo. Eu tenho 3 livros dele e quero repetir esse segundo livro, porque eu acho que para ler ele não pode ser a porta de entrada para a filosofia, não pode, né? Eu, garotinha, né? Muito pé no chão, assim, no sentido pragmática, né? Eu sou uma médica engenheira, muitas vezes, sabe? E você sabe que o médico ele torce os números, né? Ele quer fazer que os números sejam o que ele quer, né? Por isso que às vezes eu falo da engenharia. Então, ele traz, naquele momento imaturo, uma linguagem até difícil para eu alcançar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade. E aí, uma das coisas que você falou, e algo que eu estou estudando, aí vem um pouco minha pergunta, eu fazendo bioética, aí que eu me senti mais burra ainda, você entra num mundo que te abre, né? Assim, o mundo da ética, e claro, ela é bebida da filosofia, né? Assim, gente, eu estou muito atrás, isso me gera uma insegurança. Daqui a uma semana eu vou dar uma aula sobre vulnerabilidade e a minha orientadora me dá um bando de papel sobre vulnerabilidade e meu mundo cai mais uma vez. Eu quero até sugerir, não sei se você conhece, o Henk ten Have. Ele tem um livro de vulnerabilidade que é o desafio da bioética. Isso é o hot topics da bioética, falando de vulnerabilidade, tal qual autonomia, e a gente está falando de espiritualidade, porque você trouxe uma percepção, enquanto um filósofo da atualidade, vou colocar dessa maneira, mas que eu concordo com você, quem desdenha quer comprar, né? Dentro da sua fala, ele está muito mais numa questão religiosa do que outra coisa. E ele traz o outro como sagrado, e por isso que dialoga não só com a área da saúde, mas com você que é professor. Porque são as duas grandes profissões que transferem para o outro diretamente, ou é o conhecimento ou o cuidado. E nessa relação é de uma vulnerabilidade enorme, porque a gente pensa em vulnerabilidade como aquele que está aberto ao risco ou sofrendo risco, de um lado, sei lá, da saúde ou um lado militar, mas tal qual a autonomia, que tem a liberdade, olha que interessante, né? Ela é muito relacional, ela é muito contextualizada. Então, ela depende de uma liberdade também. Eu posso ter um déficit cognitivo, qual a minha autonomia fica em xeque, e isso me torna vulnerável, mas para uma situação, porque numa outra situação, esse meu déficit cognitivo não me coloca vulnerável. Tudo isso para perguntar a você uma única pergunta, né? O que você assumiu hoje, né? Porque você poderia até assumido diferentes prismas, né? Quando você assume Luc Ferry como espiritualidade laica e bebe na fonte da filosofia, será que não deixa um pouquinho outros filósofos, então, de lado, para nos ajudar um pouco nessa racionalidade da filosofia laica, que muitas vezes nos exige... A palavra não é exigir, porque, de novo, quando você pega Luc Ferry e a gente tenta tirar ele dessa questão cristã, mas quem desdenha quer comprar,
e ele conversa um pouco com a filosofia grega, mas será que nessa filosofia laica, do sagrado, então do outro, quando você puxa Sartre, que é mais pé no chão, não faltaria um diálogo dele com outros filósofos, sei lá, mais pé no chão, mais racionais, sei lá, mais iluministas? Não sei, eu estou viajando na maionese, ou eu não estou me conseguindo fazer entender, também tem isso, tá? Porque você é tão louco na minha cabeça, eu não sei se eu estou conseguindo expressar a minha pergunta a você, porque eu vejo a filosofia à base da ética. Então, quando você puxa a espiritualidade, muitas vezes né, talvez há uma necessidade de outras filosofias para nos ajudar nessa espiritualidade laica. Não sei se eu melhorei, piorei. Eu acredito, Annelise. Assim, o Luc Ferry, ele traz muita coisa, sabe? Ele tem, inclusive, se você está falando de ética, ele tem até uma obra sobre Kant, que ele trata sobre Kant, especificamente sobre Kant. Ele faz uma interpretação da filosofia kantiana, da questão da religião em Kant, mas também da questão ética em Kant. É, acho que essa participação da ética na filosofia dele ela é muito forte, embora eu não tenha entrado nesse campo, né? Como uma dimensão prática dessa espiritualidade. Eu toquei ali no assunto, né, bem en passé mesmo, de que as condições éticas são condições que nos garantem, do comportamento ético, né, nos garantem experimentar, atualizar ou realizar essa prática de uma espiritualidade laica. E visando sobremaneira, né, o que é próprio da ética, se eu faço visando reconhecimento, glória pessoal, qualquer coisa do tipo, não é ético, né? O meu comportamento não é ético. Isso são um dos elementos básicos, né? É, e aí, ele usa, inclusive, o imperativo categórico kantiano, ele fala que o imperativo categórico do Kant tinha que ser mudado. E ele utiliza uma expressão que, se eu não estiver muito enganado, acho que é até do Spinoza, que é ame e faze o que quiseres. Santo Agostinho. Santo Agostinho, obrigado. É ame e faze o que quiseres. Para ele, esse é o princípio básico, por exemplo, de uma condição da prática ética e da espiritualidade. Mas o Luc Ferry, de um modo geral, acho que assim, o que nos ajudaria bem a entender ou atualizar esse pensamento dele, talvez dentro da linha da filosofia, seria a fenomenologia. Eu particularmente gosto muito da fenomenologia, né? Acho ela mais pé no chão, mais encarnada, né? É, tanto ali do Husserl para cá, mas sobremaneira com a percepção que o próprio Heidegger tem, né? Desconstruindo algumas coisas ali, onde ele vai tentar valorizar o dia a dia, a condição humana, o ser para a morte, o fazer escolhas, como locais que nos garantam uma prática de espiritualidade, sabe? Eu vejo ali. No meu doutorado, eu comecei a trabalhar, no meu doutorado da ciência da religião, eu comecei a trabalhar o Luc Ferry. A minha ideia era contrapor o Luc Ferry e Gianni Vattimo. E aí, no meio do doutorado, as coisas mudaram, né? Virou Gianni Vattimo e Hans Blumenberg. E muito se deu, sobremaneira, por essa necessidade de alguma coisa que condicionasse melhor, vamos dizer assim, um enraizamento, né, dessa prática de espiritualidade. Embora eu não tivesse trabalhado a questão da espiritualidade laica, eu trabalhei a questão da secularização consequentemente, o que resta do cristianismo depois dela, né, foi o que eu trabalhei no doutorado, mas acho que se ele entrasse ou se apegasse mais a esses autores da fenomenologia, ele conseguiria ter condições melhores de apontar caminhos, de João. fato, não uma fórmula, né? Porque acho que não era do interesse dele dar uma fórmula assim, vai meditar, dois, né? Mas assim, de a gente perceber com maior clareza, né, o que é essa espiritualidade. Não sei se eu te respondi ou Não, não. gostei. Quando você falou fenomenologia, eu já pensei em Heidegger. Ah, meu Deus, tá bom. Porque eu tenho uma Adoro certa Heidegger. implicância prática com ele, mas é bobagem. É? Eu acho. Às vezes acho que às vezes ele fala, e eu fico, de novo, eu sou superficial, né? Então, às vezes eu falo, não consigo atingir. Fora as fofoquinhas de bastidores, né, com o regime, então eu fico chateadinha.
Isso aí pesa muito no histórico dele, pesa muito. O que ele fez com a Hannah Arendt também, então, enfim. Mas é bobagemzinha, são coisa bem feminista. Fofoquinha. Obrigada, foi Gente, ótimo. Ótimo. Nada, gente, menino. eu acho que a gente bateu o recorde, 9h30 da noite. Obrigado, obrigado Não sei se isso é demais. bom ou se isso é ruim, mas Não, ficou muito bom, Douglas, muito bom. Obrigado mesmo, obrigado demais. Assim, espero que em outros momentos, em outras discussões, você possa participar com a gente aqui. Depois ainda tem a galera que vai assistir também gravado, vou mandar para você. E obrigado, Douglas, obrigado Eduardo, mesmo. obrigado eu mais uma vez, viu, pessoal? Obrigado pela presença, obrigado, Annelise e Bruno, pelo convite. Estou à disposição, se precisarem, só chamar aí, que podendo, eu tento salvar, no sentido lato, dizendo. Isso aí. Um Então tá abraço. bom, Obrigada. gente. Valeu, Até a tchau, tchau. próxima, Até gente. a Boa próxima. noite. Tchau, tchau, boa Obrigada. noite.